Ser bem-sucedido no trabalho é provavelmente um dos principais desejos do brasileiro. Mas para isso é preciso focar no desenvolvimento profissional, ampliando as chances neste mercado tão competitivo. Por isso, estimular metas na carreira é tão importante e pode fazer você chegar no lugar onde sempre sonhou. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora para todo o Brasil e um alô também para você que assiste a gente aí nos Estados Unidos pela Record Internacional. Obrigada pela audiência. Ano novo, emprego novo. São Paulo tem mais de 10 mil vagas esperando para ser ocupadas. Aos 17 anos, recém-formada no ensino médio, Amanda procura o primeiro emprego. Aproveitou o começo da semana para ir ao Centro de Solidariedade ao Trabalhador, ligado à Força Sindical, e tentar uma das 4.200 vagas disponíveis. O meu primo já veio aqui, já conseguiu empregos aqui, aí eu vim verificar. Sai com entrevista, tudo direitinho. Abner está desempregado há 8 meses e saiu do centro com 2 vagas em vista. Ele, que já arrumou outros empregos por aqui, está acostumado a esperar bem mais para ser atendido. Porque tem bastante gente que já está empregado, né? Já conseguiu. Tem gente que prefere ficar em casa. A vantagem é essa. Quem vier agora, ele tem essa vantagem, porque os encaminhamentos são menores, né? Não tem tantas pessoas para concorrer à mesma vaga e fica mais fácil, além dele ser encaminhado, de ele ser mais observado nas empresas por falta, né, de outros candidatos irem à mesma vaga. As opções para encontrar um emprego também estão no CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador, ligado à Prefeitura. Aqui são 10 mil vagas sobrando. Os principais empregos são de operador de telemarketing, atendente em lanchonete, vigilante, balconista e vendedor. Nas 26 unidades do CAT, costumam passar até 4.000 pessoas por dia. Nessa época, o movimento cai 15%. Festas de fim de ano, férias escolares ou mesmo esperar por janeiro podem ser as explicações para tanta oferta de empregos. Mas não é o que pensa Andréia. Ela conseguiu 2 entrevistas. Tem que ir agora. Tem responsabilidade, tem que ir agora. Ano novo, emprego novo, né? Bom, então para falar sobre como alcançar as metas profissionais, eu converso com o Batista Gigliotti, presidente da Fran Systems, consultoria em desenvolvimento de negócios e de franquias. E também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Júlio Cardoso, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos, boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigado. A gente está falando hoje sobre como estipular metas para crescer na carreira, né? Para crescer como profissional. Né? Então, qual que é a importância de colocar metas e como se faz para colocar metas? Como é isso? Bom, primeiro você tem que analisar um pouco o seu momento de vida. Eu acho que tem estágios diferentes ao longo da vida, né? Você primeiro mora com os pais, vai começar a trabalhar, depois você casa, tem filhos, depois chega a época em que os filhos já estão grandes, estão indo para a faculdade, e aí você quer ou se aposentar ou fazer alguma coisa diferente da sua vida. Então, as metas são importantes para você conseguir o que todos nós queremos, que é ser feliz. Então, ao longo da vida, você ter metas diferentes para esse objetivo de ser feliz. E a gente estipula a meta a partir de onde? É pensando no salário, pensando no cargo e os prazos que a gente coloca para as metas também é importante? Os prazos são importantes porque no início, quando uma pessoa é jovem, obviamente ela é mais ansiosa, né? Ela vai querer ver uma ascensão mais rápida, ela está em busca de dinheiro, né? Porque ela está com um objetivo de construção de vida, né? De independência. De independência, né? Então, tem alguns aspectos. Agora, estabelecer as metas são... a gente nota até nas gerações mais jovens, hoje em dia, que há um planejamento para daqui 10, 15 anos. Por quê? Porque a pessoa entende que ela vai passar por essas fases e que ela precisa se preparar para elas. Sim. Então, as metas, elas são em função do que você quer fazer, onde você quer estar daqui 10 anos. Né? A primeira pergunta que você tem que responder para estabelecer metas, partindo do que realmente interessa para você, o que faz sentido para a sua vida. Aí é uma questão interessante. Será que realmente todos nós devemos ter metas? Ou só aqueles organizados, aquelas pessoas focadas é que têm meta? Qualquer um poderia ter meta?
Eu acho que sim, eu acho que qualquer um poderia ter meta. Na verdade, os organizados, eles são mais detalhistas das metas, mas em termos de metas gerais de vida, eu acho que todos nós temos. Queremos casar ou não, queremos ter filhos ou não, queremos mudar de cidade, de país, de carreira, né? Então, eu acho que sim, é possível. E eu, na verdade, acredito que se deva estabelecer metas pessoais, sim, para a sua vida pessoal, inclusive, não só de carreira. E a gente deve revisar essas metas de vez em quando ou deixar com seguir certeza. o barco? Com certeza. Até quando eu dou aula, por exemplo, de plano de negócios, né, eu sempre falo para as pessoas, plano de negócio não é uma coisa que fica amarelando na prateleira, né? Você, de tempos em tempos, precisa revisá-lo para até aprender com aquelas premissas que você estabeleceu no início, você as revisa e aprende com isso. Né? Você falou, metas daqui a... Como eu me vejo daqui a 10 anos? 10 anos é um tempo longo. Eu posso estabelecer metas mais curtas? Ou como que eu faria? Eu colocaria no papel? Eu olharia, gostaria de trabalhar na empresa tal, fazendo tal coisa? É nesse sentido, assim, para quem está em casa, mas como assim? Né? Como que eu planejo isso? Curto prazo, médio e longo? Coloco no papel os pontos aonde eu gostaria de chegar? Antes de mais nada, eu acho que é importante a pessoa se autoconhecer, se autoavaliar, e não é uma tarefa fácil. É das tarefas mais difíceis, para ela entender onde é que ela quer chegar realmente, o que ela quer para o futuro dela, e colocar assim no papel. Né? E metas para 10 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano e um mês, se for o caso. Né? E também se controlar um pouco no sentido de não se frustrar se não atingiu a meta. Sim. E também, ao mesmo tempo, não ficar muito... vamos dizer, excessivamente alegre, contente pelo que alcançou. Deve-se ter orgulho, sim, do que se alcança, mas ir devagar. Entendendo que é parte do processo. Que é parte do processo, exatamente. E aí eu fico pensando, né, poxa, se eu tenho uma meta para daqui a 1 ano, 2 ou 3, o primeiro ano eu consigo realizar minha meta, o segundo eu realizo, mas não exatamente como estava no papel, porque tudo pode mudar ao longo do caminho, né? Com certeza. Tem que pensar que não precisa também ficar tão obstinado, que é importante ter um planejamento, mas não precisa ficar obstinado como se aquilo fosse o único rumo que você pode seguir. Porque os imprevistos acontecem na nossa vida, com certeza. Né? Quando a gente trabalha com um planejamento, né, a gente até diz o que é importante do planejamento, a parte final, que é a análise de risco das situações que você está prevendo. Né? Então, você tem, para minimizar o risco, o primeiro passo é para evitar o risco. O que você tem que fazer para evitar o risco? Então, o planejamento é importante para você não ser pego de surpresa em certas situações. E como fazer para evitar os riscos que você previu? Né? E depois, se eles acontecerem, que pode, como você mesma disse, pode acontecer, aí qual é o plano de contingência, né? O que você pode fazer para... seria o plano B, que a gente diz popularmente, né? Qual é a alternativa que você tem para aquela situação? É uma questão curiosa, não? Dizem que o brasileiro não é muito organizado, então a gente faz a nossa meta e fica na nossa cabeça, a gente tem que anotar um papel, pegar um programa de computador sofisticado para nos alertar, olha, você não fez isso, só na hora de fazer aquilo. Como é que isso funciona na prática? Eu acho que, na prática, as pessoas devem escrever em algum lugar. Eu conheço pessoas que colocam no espelho do banheiro para poder todo dia lembrar por que está fazendo aquelas atividades ao longo do dia. Eu acho que isso é importante. Agora, sistemas sofisticados, aí varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se sente mais confortável com detalhe, né? Mas o importante é você lembrar por que é que você está desenvolvendo certas tarefas durante o dia. E se aquilo está dentro da sua linha de ação, exatamente, coincidentemente com o seu sonho, com o que você quer ser no futuro. Exatamente. E eu acho assim, você comentou uma coisa interessante no começo da conversa, que quando a gente é mais jovem, está saindo da faculdade, está com aquele fervor, quero procurar um estágio, quero procurar um emprego e quero ter minha independência, ganhar um pouco mais de dinheiro, ter um salário melhor, a gente vai colocando metas, né? Ou vai pensando mais agilmente. Depois de uma certa fase, a gente dá uma estacionada, uma tranquilizada. Até eu acho interessante porque o processo criativo fica muito mais aflorado quando você também tem espaço para trabalhar isso. Agora, nessa fase, como que eu percebo, como que eu sinto que está na hora de dar um outro passo na minha carreira? Eu acho que muita gente tem essa dúvida, assim, como que eu sei que está na hora de eu dar um passo? Porque eu demorei tanto para chegar aqui, ou me esforcei tanto, agora eu estou tranquilo. E agora? Preciso, não preciso, como sei que preciso? Olha, tem um amigo holandês que ele sempre me falou uma coisa muito interessante, né? Você sabe a hora que é o momento de mudar de carreira ou mudar de emprego?
pelo tempo que você demora para amarrar o sapato de manhã. Ou seja, se você não estiver suficientemente motivado, é um sinal de que alguma coisa não vai bem na sua vida. Seja, às vezes, até como dono de um negócio, você pode estar cansado do negócio que você está tocando. Se você é funcionário e não quer ir para o trabalho, você percebe que está mais lento, aquela vontade está mais lenta, então aí é um sinal de que alguma coisa você tem que fazer a respeito. Agora, você tocou num outro ponto, um pouquinho antes, quando você estava dando essa introdução, sobre a questão dos diferentes momentos da vida, aquele apetite, depois ficar mais tranquilo e tal. Tem um fator que é fundamental para qualquer questão relacionada com carreira, seja ela dentro de empresa, seja ela como empreendedor ou até no terceiro setor, enfim, que é a questão de risco, né? Então, o que acontece? O jovem morando com os pais, ele tem mais apetite ao risco. Claro. Né? Porque ele está mais confortável, se acontecer algum problema, ele tem como resolver, porque tem o amparo da família e tal. Quando ele casa, né, e começa a montar a sua vida, ele tem que sustentar os filhos pequenos e tal, ele começa a ficar mais preocupado e é o momento onde ele, na verdade, se submete mais a adversidades sem protestar muito, né? Porque ele não quer perder aquela vaga, aquele emprego, porque ele precisa daquilo para viver. E chega um outro momento em que os filhos já cresceram, estão na faculdade, a pessoa já chega na meia-idade, já começa a pensar, puxa vida, né? Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa que realmente eu goste, né? Que me faça feliz, não tenho tanta aquela amarração, aquela necessidade de abaixar a cabeça para certas situações. Né? Já foi esse tempo. Já foi esse tempo, então ela começa a sentir, como você falou, mais livre, né? Para até realizar sonhos antigos. Né? Né? É um ponto interessante, que se divide a vida em 4 fases. Né? A adolescência, que provavelmente é a fase mais difícil, porque a gente não sabe tudo e acha que sabe tudo. Depois vem a fase da conquista, que vai até os 35 anos, você luta, rala para conseguir alguma coisa. Depois vem a fase da consolidação, dos 36 aos 55, você sabe tudo, está ganhando bom dinheiro, já sabe o que quer. E aí vem a terceira, a quarta e última, no meu ponto de vista melhor, que é a fase dos anos dourados. Uso fruto, né? Toda aquela experiência você vai usar em seu benefício e aí tem a oportunidade de falar não para aquilo que você não quer. E aí vem a questão, será que as minhas metas têm que levar em consideração essas diversas fases da vida? Você disse que sim. Aí eu pergunto, eu tenho uma experiência tão grande com as minhas metas e tal, não quero mais saber de meta. Eu posso fazer igual o Zeca Pagodinho e deixar a vida me levar? Existem casos que sim e com sucesso. Essa é uma questão até que academicamente ela é estudada. Né? O Sócrates não é um bom exemplo. Né? Você vai tocando e vendo a cada minuto, a cada momento da sua vida, você vai se adaptando à situação que a vida vai te colocando. Na verdade, todos nós fazemos isso a vida inteira. Né? Se você não fizer um planejamento e deixar as coisas acontecerem, você pode estar feliz, assim. Porque tem pessoas que se sentem felizes sendo absolutamente livres dessas amarrações de metas e tal. Porém, você tem um risco maior de não conseguir o que você quer. Esse é o ponto. Porque você não conseguiu dimensionar o risco ou pelo menos antevê-lo. Né? E aí as surpresas também te pegam. Então você tem raros casos que realmente têm sucesso, mas uma grande maioria que foi pega aí de surpresa, né, por causa desses riscos que acontecem. Que era uma questão somente de um planejamento melhor, numa fase anterior àquela que ele chegou, e aí vai ter que correr atrás do prejuízo, talvez, numa idade um pouco mais avançada, né? Olha, profissionais qualificados de vários países procuram cada vez mais o Brasil para trabalhar. Tudo por causa do crescimento econômico do país. Para muitas empresas, é uma forma de conseguir mão de obra especializada que não se encontra por aqui. A crise econômica tirou o emprego desse arquiteto, nascido em Sevilha. Aos 30 anos, Miguel Serrano ouviu falar num certo país na América do Sul. A cultura do Brasil é mais parecida com a espanhola, a língua também é parecida. Ele passou a enviar e-mails com pedidos de emprego para o Brasil. Um deles chegou nas mãos de Paulo Segal, dono de um escritório com mais de 20 arquitetos em São Paulo. O brasileiro conta que Miguel não foi o único europeu a pedir uma chance. A gente começou a receber, enfim, uma série de currículos devido a uma condição econômica que a Europa se encontrava e que agora se encontra ainda de forma mais aguda, né? Paulo resolveu dar a oportunidade ao jovem espanhol. Miguel já trabalha há 1 ano aqui.
Ajuda a projetar prédios residenciais para o aquecido mercado paulistano. O Brasil virou um grande canteiro de obras nos últimos anos. Prédios em construção, estradas, estádios, fábricas e usinas. A falta de profissionais qualificados para gerenciar tanta obra não é algo que pode acontecer, mas que já está acontecendo. Por isso, uma pesquisa com 400 empresas instaladas aqui no país mostra que 14% delas precisam contratar estrangeiros. A pesquisa feita pela Manpower mostra quais são os países em que as empresas brasileiras vão buscar funcionários. Primeiro, Estados Unidos, depois Argentina, seguidos de Espanha e Portugal. O nosso país hoje é um país com maior atratividade para profissionais de diferentes países, né? Agora, segundo a pesquisa, o perfil do estrangeiro que chega é outro. Além de engenheiros e arquitetos, as empresas procuram executivos, gerentes, técnicos. Arthur é americano e está no Brasil pela segunda vez. Veio na década de 80 por uma multinacional da área de petróleo. Retornou para ser gerente de uma empresa que fabrica plataformas, navios e equipamentos para a exploração de petróleo. Miguel também está feliz no Brasil, mas sente falta de algumas coisas. Jamón serrano, das tapas espanholas. E quem diria, uma das reclamações dele é que São Paulo é cara demais, o que não impede de fazer planos. O arquiteto quer trazer a namorada espanhola para viver no Brasil. Estou pensando, ela está pensando também. Acho que daqui a pouco ela vai viajar para achar trabalho aqui também. E essa é uma questão interessante, né? Vocês acreditam que o estrangeiro é bem-vindo no Brasil na hora de procurar um emprego, né, de ser colocado no mercado? E acreditam que o brasileiro não é bem-vindo em outros países na mesma situação? Na verdade, eu acho que a aceitação do estrangeiro, seja no emprego, seja na sociedade, o brasileiro nasceu assim, né? Quer dizer, a sociedade brasileira nasceu do estrangeiro. Então, eu acho que os brasileiros são super hospitaleiros, né? E fazem com que o estrangeiro se integre muito bem. Eu conheço vários que vieram para cá e não voltaram, né? E vinham temporariamente, inclusive, né? Agora, quando o brasileiro vai para fora, eu não concordo necessariamente, porque eu acho que a grande maioria dos brasileiros, eu também conheço muitos que estão fora, eles são muito bem aceitos e estão muito bem integrados à sociedade. A diferença que existe, tanto de qualquer estrangeiro, seja o brasileiro indo para fora ou o estrangeiro vindo para cá, é que você precisa entender e se adaptar às culturas locais, né? Que esse é o fator importante. Se você for querendo impor o seu jeito de ser e não se integrar, aí realmente a pessoa não vai gostar muito de você. Concorda, esse é um fato interessante. Você vê qual é o problema que ocorre hoje na Europa com relação às diversas crenças religiosas. A Europa sempre foi tolerante com as crenças religiosas porque tem uma história muito grande. A questão é, essas crenças que vêm de fora para a Europa querem impor a sua crença aos demais e não conviver com as crenças. E aí estabelece o conflito. É o caso, por exemplo, dos turcos na Alemanha. Aqui no Brasil, nós somos capazes de conviver com qualquer cultura, qualquer crença e qualquer hábito. Quando o brasileiro sai do Brasil para ir para o exterior, ele é mais bem aceito do que se espera, justamente pela sua capacidade de adaptação e a sua grande força de vontade de vencer. Isso faz para o brasileiro ser um profissional atrativo e desejado. Não me recordo de ter encontrado nenhuma situação em que houve uma discriminação por simples fato da pessoa ser morena e morar no sul do Rio Grande. Ao contrário. Agora, a gente falando das metas, né, do crescimento na carreira, as metas precisam ser muito desafiadoras? Ou elas precisam ter um grau de desafio? Um ponto excelente. Na verdade, você tem que ter um grau de desafio, mas algo tangível, algo possível de ser alcançado. Também não adianta você dizer, eu quero comprar uma Ferrari o ano que vem, e você não conseguiu sair ainda de um carro mais popular. Claro. Né? Você tem que dar passo a passo. Sim. Você tem que entender isso, porque senão o que você vai conseguir colher são frustrações ao longo da vida. E também entender o que te cabe, né? Imagino, eu nunca vou ser uma atleta, por exemplo. Não posso almejar ser uma maratonista, porque isso é uma meta praticamente impossível para mim, que já tenho uma idade um pouco mais avançada para começar como um atleta aí olímpico, por exemplo. Então, não dá para também colocar uma coisa assim, olha, eu queria ser outra pessoa ou estar em outro lugar. Eu tenho que olhar para as minhas características pessoais para colocar um ponto importante que eu gostaria de alcançar. É nesse sentido.
Sim, aí acho que são duas fases importantes. O autoconhecimento, que nós abordamos um pouco, mas também a autoaceitação. Sim. Né? Você entende, às vezes você consegue enxergar, puxa, eu não tenho habilidades para isso, para aquilo outro, mas você se sente assim, como se você não quisesse ver aquilo, né? Você não aceita aquilo em você. E eu acho que aí tem uma oportunidade de revisão da forma de pensar sobre si mesmo, né? E outra coisa também que a gente geralmente recomenda é que se você percebe que você tem algumas fraquezas, né, em relação a competências, habilidades, e tem muita fortaleza em outras, é muito mais interessante você investir nos pontos fortes, ao invés de pegar os pontos fracos e tentar torná-los pontos fortes. Botar o time jogando a teu favor, o teu time jogando a teu favor, e não criar uma dificuldade ainda maior nos pontos que não são tão fortes assim. A gente convidou para esse programa o Júlio Cardoso, que é blogueiro do Portal R7, justamente porque ele trabalha escrevendo sobre carreira, com consultorias e ajudando as pessoas. Eu queria saber o que tem no blog dele hoje, que é o r7.com/Júlio Cardoso. Cardoso é com Z. Qual o destaque, Júlio? Metas. Metas. Desafios. A meta não pode ser muito ousada e não pode ser fácil demais. Ela tem que ter um pouco de desafio aí. Eu costumo dizer lá para os nossos visitantes do blog, né? Você precisa sonhar, porque os sonhos levam às metas e as metas levam às ações. O que você não pode fazer é ficar em casa esperando que caia do céu todas as suas virtudes, esperanças e soluções. Você precisa dar uma mão. Que alguém se encante por você, ou que venha aquele aumento salarial repentino, não sei de onde. Não pode ficar esperando isso acontecer. Até para se encantar por você, você tem que se tornar atraente. Então, em sendo assim, o nosso blog ajuda as pessoas a fazer um currículo direito, a se preparar para as oportunidades do mercado. O Brasil não tem desemprego, gente. O Brasil tem falta de gente qualificada. Quem sabe que aquele negócio bacana, aquele emprego bacana que você está procurando, está ali esperando por você. Só que você não sabe como fazer. Dá uma olhadinha no nosso blog, tem umas dicas legais, né? Começo de ano é uma data onde normalmente as pessoas fazem planos para o futuro, né? É como se virasse, só mudou o dia, mas é como se virasse uma chave dentro da gente e a gente achasse que aquilo é um momento mágico, novo, onde é possível realizar os sonhos. Então também é um bom momento para sentar e estabelecer metas profissionais. Eu nunca fiz isso, por exemplo. Como que eu faço para começar? Bom, realmente, quando começa o ano, é como se você sentisse que você tem um papel em branco na sua frente, prontinho para ser escrito, né? Sim. Então, como é que você faria para começar para os primeiros dias do ano, né? Então, a primeira coisa é fazer aquela autoavaliação rapidamente, né? Ter consciência do que você quer para aquele ano, colocar no papel, colocar também o que é preciso para conseguir chegar naquelas metas que você colocou no papel, tentar identificar os riscos inerentes a isso, como é que você pode brecá-los, né? Não chegar a ter os riscos, né? E, ao mesmo tempo, se acontecer também, como é que você pode resolver isso. E outra questão que eu acho importante é que você coloque metas também, não só do ponto de vista profissionais, metas financeiras, mas metas de realização pessoal. Sim. Né? Eu quero estar melhor comigo mesmo, quero ter mais tempo de lazer, quero ter mais tempo com a família, uma viagem, quero estudar um pouco mais. E a forma de planejar também implica, né, em conhecer, estudar. Porque para você colocar esses riscos, para analisar o cenário, você precisa estudar bastante o tema. Quando você fala assim, você falou, vamos colocar as coisas no papel, como eu faço para chegar nessa meta que eu estipulei? Para chegar também tem a ver com se especializar mais, estudar mais, participar de palestras, algo focado mesmo para aumentar o conhecimento? Com certeza, né? Inclusive as empresas esperam isso, né? Se você está se candidatando a uma nova vaga, ela está percebendo, ela começa a ver a sua linha do tempo, a sua linha de carreira e também o que você fez para conseguir melhorar aquele desempenho ao longo da sua vida, né? Então, uma das coisas é aprimorando a sua educação, o seu conhecimento. Como o Júlio falou, né, a questão de você ter a questão de estudar, conhecer, né, isso é super importante e você tem que investir nisso. Porque só assim dá para a gente ser feliz no todo, né? Não só
pessoalmente, mas na carreira também, né, Júlio? Pois é, não podemos terceirizar a nossa vida. É isso aí. Eu espero que o N-Blogs tenha ajudado você a estipular as metas para 2012, para a sua carreira e para a sua vida pessoal também. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você. Júlio, mais uma vez com a gente, obrigada pela participação. E quem quiser rever esse programa, acessa r7.com/recordnews. Obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau.